Saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E este canal é para dar dicas de leitura sobre fé, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões. E hoje uma dicas de leitura, então, livros que tratam de temas da espiritualidade, a jornada do místico, né? Lembrar as diferenças entre a religião e o misticismo, ou do sacerdote e do místico, ou do sacerdote e do profeta. São livros que têm uma temática, pode ser devocionais, né? Mas pode ser temáticas assim, de inspiração sobre a jornada do herói ou do místico, né? Porque são livros que são lidos como devocionais, ou seja, ajudam você a concentrar, a meditar, né, no momento de oração. E são livros que têm uma história, né, daí uma literatura e religião, uma literatura e misticismo, né? Lembrando que as diferenças básicas entre o profeta, o sacerdote, ou o religioso e o místico e tal, seriam as diferenças de a proximidade ou a distância em relação ao divino, né? Então, as religiões geralmente falam que o divino é distante, né, e precisa de intermediários, que há um série de rituais, de devoções que você precisa executar. E geralmente o profeta está em comunicação com a divindade, com o divino, e o místico é esse que está em união, né, muitas vezes com o desaparecimento do ego, ou seja, a pessoa, né, do místico, revela que ele desaparece nesse contato com a divindade, com o divino, etc., com o transcendente. Então são livros interessantes disso aí, e aí eu vou dar algumas dicas aqui, importantes quando devocionais e importantes para entender essa parte de literatura e religião, né? Então, poesia, né? Poesia hebraica, poesia judaica, é os Salmos, né? Que é um livro central na Bíblia que resume muito a jornada do povo hebreu, do povo judeu, no Estado de Israel e Judá, né? E aí aquelas temáticas que vão resumir muito a Torá, que é o livro, né, inicial, a gente chama de Pentateuco, né? Aqui na Bíblia cristã. E ele vai contar a história do povo desde aquela época lá do patriarca Abraham e a jornada ali no Egito, né, com a libertação, com o chamado de Moisés, né, que tirou o povo do Egito e tal, e aí vão para Canaã, né, que hoje é a Palestina e tal. Então são 150 salmos e aí varia muito, né, tem os salmos de lamento, os salmos de exaltação, os salmos de devoção, salmos que resumem a história do povo de Israel, né? Então fica uma dica assim, é um devocional, né? Você pode completar a sua adoração, a sua devoção diária, a sua meditação, meditar nos salmos, né? Então tem vários salmos, fica a dica aí, literatura, que é poesia, né? Assim, aí tem também que imitação de Cristo, que é aí lá no século XV, né? Dá um salto aí, porque os salmos é lá do antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, né? Que é Davi e Salomão. E aí nós vamos então para 1400 quebradas, 1470, né? Que aí aqui é o Campos, Tomás de Campos, ele vai fazer imitação de Cristo. Essa edição aqui é interessante que ela é em versos, né? Tem prosa e tem essa aqui, eu achei interessante que ela é em versos, então, assim como você vai ler os salmos lá, que é em versos, né? A poesia, né? Na verdade, eram hinos, né? Os salmos são hinos que eram cantados e tal. E aí hoje a gente lê, né? Então, mas você for em sites em hebraico, você vai ver os salmos em hebraico. E aqui a imitação de Cristo em poesia ficou mais interessante ainda, né? Tem várias versões em prosa, mas o conteúdo foi recriado aqui em poesia. Então fica a dica, né? Imitação de Cristo é cristianismo, né? Então, tá o nome está falando imitação de Cristo. E dentro da óptica do cristianismo, são vários cristianismos, vamos aqui para o John Bunyan, né, lá do Reino Unido, que ele era um puritano, né, um pastor na época ali dos anglicanos, né, e tal, no século XVII, mesma época do John Milton, né, lá do Paradise Lost, e ele foi preso, né, então você tinha que ter autorização para pregar, e aí na prisão ele escreveu O Peregrino, e tem a parte 2 aqui, que é a Peregrina, que aí é a esposa do Peregrino. E aí o Peregrino é uma literatura de alegoria, né, é uma literatura. Inclusive esse livro aqui, eu estava lendo lá o Cristianismo Puro e Simples, né, do C.S. Lewis, né, e aí o C.S. Lewis também tem um livro, né, O Regresso do Peregrino, que é um diálogo com esse livro, né. Estou procurando esse até hoje não achei, o livro do C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples nós estamos lendo, né, em breve nós vamos comentar mais. E aí o peregrino é isso, é uma alegoria do homem, né, o cristão, o cristiano, né, depende da tradução, ele vai sair em busca, né, do reino celestial, o reino de Sião e tal, e vai ter que atravessar a porta estreita, então ele vai ter várias jornadas, né, o lodaçal e tal, e tem as pessoas que ele vai encontrando, o homem muito sábio, como é que você vê que o cara é sábio de acordo com este mundo, né, como diz.
E aí tem aquele pessoal que pula o muro, né? Em vez de passar pela porta estreita, pula o muro. Então é interessantíssimo. Depois a gente faz um vídeo para ele. É a alegoria da jornada, né? Então, ou seja, o cristão tem que enfrentar vários vícios, pecados, né? Essas pessoas que julgam saber mais, né? Os sábios deste mundo e tal. E aí atravessar a porta estreita e seguir o caminho, né? A porta estreita é mais difícil, né? Porque a porta mais larga todo mundo passa, né? Como diz o outro. Então a jornada do herói aqui, que é o cristão, é de superar os seus vícios, o pecado e atingir o caminho da salvação, né? Então é uma literatura cristã, muito recomendada, inclusive o C.S. Lewis, né? Vai estar em diálogo com essa questão aqui. Porque o C.S. Lewis é aquele famoso lá do Narnia, né? Mas tem o cristianismo puro e simples, então é um ótimo diálogo disso aí. Estou fazendo mais ou menos na ordem de publicação dos livros. Então vamos aqui para outra religião, que é a fé Bahá'í do século XIX. E tem o Baha'u'lláh, que é o profeta da fé Bahá'í, né? Igual assim, tem o Moisés, igual tem o Mohammed e tal, o profeta Mohammed e tal. Então tem o profeta Baha'u'lláh, assim como tem o Bab também, que é né, que seria assim, um João Batista e o Baha'u'lláh, um Jesus Cristo, né? Para fazer uma alegoria aqui da semelhança. Mas interessante, porque ele está em diálogo aqui com toda a cultura persa, cultura islâmica, né? A fé Bahá'í surge dentro ali dos 12 imãs, né? A crença dos 12 imãs, que é o xiismo persa, né? No Irã. Então, ele vai falar que vai estar em diálogo com o Sufi. O Sufi é aquela ideia mística de que Deus está dentro de nós, Deus está próximo, quase panteísmo, né? Então, uns acusam o Sufi de panteísmo, igual acusam a Kabbalah de panteísmo, né? Mas, porque para o Baha'u'lláh, né, e para o Islã também, Deus é transcendente, então Deus está longe, né? Nós não temos acesso a Deus, né? Então, é totalmente diferente da crenças, por exemplo, hindus e budistas. Aliás, o budismo não tem Deus, né? Mas a ideia é de fusão com o transcendente. São crenças mais monistas, né? Enquanto que algumas crenças, o judaísmo, o islamismo, a fé Bahá'í, são mais dualistas, no sentido de que Deus não se mistura com a criação. Então Deus está transcendendo a criação e Deus não se mistura, né? O panteísmo seria que a criação é o próprio Deus, né? Então tem essas ideias panteístas que Deus se manifesta na criação e a criação é Deus, tudo é Deus, né? Por isso que é panteísmo. Mas para o Baha'u'lláh, neste livro, que ele está dialogando lá com a Conferência dos Pássaros, né? Do poeta persa, não lembro aqui agora o nome, Attar, né? Attar. Attar é um poeta persa que tem essa questão mística, né? Inclusive tem até comentário do Jorge Luis Borges, né? Depois deixa a descrição aí, eu deixar essa dica, né? Então é um diálogo. Muito bem, no século XX, mudando de tradição, vamos para o budismo. O primeiro livro que eu li sobre budismo foi uma literatura, já falei desse livro aí, Literatura e Religião, que é o Siddhartha do Hermann Hesse, do Lobo da Steppe, mesmo, né? O jogo das bolinhas de gude lá, bolinhas de vidro. Ele vai falar então do surgimento do budismo ali no meio do brahmanismo, né, que é o hinduísmo, que a gente chama de hinduísmo, e vai mostrar como é que surgiu o budismo. Só que o Siddhartha aqui não é o Siddhartha Gautama, que é o Buda, o iluminado, o desperto, né? O Siddhartha aqui é o protagonista da história, que é um brahmane, um jovem da religião brahmane, foi criado para ser um brahmane, um religioso, mas ele começa a andar pela jornada do herói, né, do religioso, do místico. E aí encontra até o Buda mesmo, né? Tem uma cena aqui que aparece o Buda, interessantíssimo, né? Para entender a época aí de como é que o budismo surgiu do brahmanismo, assim como o cristianismo surgiu do judaísmo e assim como a fé Bahá'í surgiu do islamismo, né? Xiita, do Irã. Então, interessante essas religiões. Vamos voltar ao Oriente Médio, vamos voltar então ao Líbano, né? O profeta do Khalil Gibran, que é interessante. Esse livro aqui é cristão? Se você olhar para um lado é cristão, é islâmico, é sufi, né? Então é um livro interessante porque ele desafia a classificação. Tem umas partes aqui que eu acho, isso é cristianismo. Tem umas partes não, isso aqui é islamismo e isso aqui é sufi, né? Sufi. Porque é um livro realmente isso, é um livro ecumênico, né? A palavra hoje em dia ninguém gosta dessa palavra, pessoas não gostam, ecumênico e tal, mas é um livro assim que ele é transcendente de religiões. Ele não está preocupado com uma religião. Então, você não pode falar que ele é cristão ou islâmico, né? Ou sufi e tal, etc, né? O Sufi é uma das linhas do islamismo, né? Você tem o Sunni, o Shia, né, que é o xiita, e o Sufi, né? Por exemplo, o Rumi e o Sufi é mais forte na Turquia, né? Os derviches e tal. E esse livro aqui é justamente isso, a jornada do místico também, né? Aqui um profeta, o Mustafa, ele vai embora da cidade onde ele está, vai pegar um navio, aí despede do povo com seus ensinamentos, né? E é aquela ideia lá do Zaratustra, né, com seus ensinamentos, Zaratustra do Nietzsche, né? Zaratustra que é um profeta lá do Irã também, né, da Pérsia.
Então é interessante essa figura do profeta. O profeta é aquele que está em comunicação com o transcendente. Ele não é um religioso. O religioso, o que é o religioso? Aquele que está em devoção, em ritual, em oferenda, né? Então ele tem toda uma série de intermediários até o divino. O profeta está falando, ouvindo a voz do divino. Essa é a diferença, né? Mais sobre jornada espiritual, que é a história do Fernão Capela Gaivota, que é a gaivota que está se superando no voo, né? A gaivota, todo mundo sabe que gosta de voar, né? Os pássaros que voam em alto mar. E esse livro aqui é uma alegoria, né? Assim, os animais falam, as fábulas, né? Aí você colocou esse livro aqui, você vai colocar o Pequeno Príncipe? Pode colocar o Pequeno Príncipe, né? Então, que é a mesma alegoria, né? Pequeno Príncipe, brincar no deserto, enquanto um príncipe que veio do asteroide lá, o planeta e tal. É a mesma coisa, é uma literatura que você vai aprender alguma coisa, né? Então, se eu coloquei isso, pode colocar o Pequeno Príncipe, vamos aumentar a lista, né? Não estava lembrando do Pequeno Príncipe aqui. Mas o Fernão Capela o Gaivota é isso, é uma literatura mostra a superação da gaivota, né? A gaivota quer voar, então, interessantíssimo. Não vou resumir o livro, né? Nenhum desses livros compensa resumir. Você tem que ler para se tirar as suas ideias, né? Tirar as suas ideias, a sua perspectiva, né? As suas conclusões. Então não adianta resumir. A gaivota, que é mesmo a gaivota que está pensando assim, tem que voar, né? Tem que superar no voo, que é a ideia de superação espiritual também, né? Outro livro interessantíssimo sobre jornada é o livro que eu li do Paulo Coelho, é um livro que eu julgo que merece ser relido, né? Os outros livros do Paulo Coelho dão uma folheada e tal, né? Não foi, né? Então, assim, não vou pagar aqui de leitor do Paulo Coelho, mas esse aqui eu respeito, né? Um livro muito bom, foi o primeiro que eu li dele, o único, né? Vale reler, vamos reler junto aqui. O Alquimista é essa jornada também, né? O menino sai atrás das aventuras, né? Já começa se dando mal logo no início da aventura, mas ele é um menino persistente e tal, e ele está procurando um tesouro, e o tesouro pode estar onde ele menos espera. Que também é uma grande pegadinha do livro é essa, né? De que essa alquimia aqui é justamente a transformação interior, né? Eu também, quando li, achei que era tipo a obra em negro, né? Da Elcenar, se não me engano, que é um livro que fala sobre realmente alquimista e tal. Mas o alquimista aqui, porque tem umas imagens meio do norte da África ali, cultura muçulmana e tal. O menino sai, o Santiago, né? Ele sai ali da Espanha e aí ele vai para o norte da África e vai ter suas experiências, né? Conhecer o mundo, né? E aí as suas aventuras e sua jornada espiritual, né? E aí ele vai voltar para de onde ele veio, né? Aí é interessante justamente isso aí, ok? Então vale a releitura, tá? É um livro assim que não vou comentar os outros livros do Paulo Coelho, né? Porque que eu fui ler não me atraiu e tal. Mas esse livro aqui, realmente, olhando hoje, realmente compensa, até para você comparar. E ele é um cara que é um devoto do Gibran, né, lá do Profeta. Ele reconhece, inclusive, cadê o Profeta? Aqui, né? Inclusive, você pode ver vídeo aí do Paulo Coelho, né, falando assim que uma grande influência para ele foi o Profeta. Né? Então, daí você já vê. Vamos fazer, então, né, comparativo dos dois livros, ok? Então, fica aí o livro. O vídeo ficou extenso, era só um dica de leitura, né? Mas depois a gente pode fazer, né, um vídeo para cada um desses livros. Né? Não resumir, não vou resumir, mas aqui o que eu achei do livro. Né? Não vou resumir porque não tem graça, né? Você tem que ler o livro, ok? Você vê que é tudo pequeno, né? Tudo pequeno. Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.